E eu sempre ligava, minha irmã, que mora aqui, e a gente sempre falava, minha mãe adoeceu comigo, adoeceu com meu pai. Porque, assim, foram muitas perdas e muitos sustos. E nesse contexto, minha irmã, que morava aqui, eu sempre ligava para ela e falava, e teve uma vez que eu liguei, sabe, ó céus, ó vida. E ela falou assim para mim, eu não tô aguentando mais. Eu tô cansada de ouvir você falar. Porque todo mundo tem problema. Mas eu não aguento mais você falar. O que você vai fazer, né? O que você vai fazer? Aí eu... Peraí. Tem alguma coisa errada. Foi aí que eu disse, não, deixa eu... Eu preciso sair de lá. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, vai, você tá precisando. E aí eu vim pra cá. Foi assim. Aí eu fugi desse sofrimento, daquele contexto e vim pra cá. Mas aí mas o seu relacionamento terminou junto? Foi você que quis ou eu já querendo entrar na história? Ou foi ele? O que aconteceu? Foi por conta de toda a situação? Ele tinha sofrido um acidente, né? E por conta desse acidente ele teve um estresse pós-traumático. E deu tipo de um surto mesmo. Nossa! E foi uma loucura. Foi uma loucura, mas assim, as loucuras de Deus. Porque não era pra ser, né? E só no futuro a gente entende os propósitos de Deus, né? E a gente entende as portas fechadas. A gente entende no futuro. Às vezes, quando a gente está no meio do problema, quando a gente está no meio do sofrimento, a gente começa a se questionar o que está acontecendo. Parece, cadê Deus? Não é possível que Ele esteja permitindo que eu passe por isso. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Sim, porque eu olhava assim e disse, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer? Né? Que uma onda atrás da outra, né? Sim. Foi assim. E eu vim para cá fugindo desse sofrimento. E aí, quando a gente vem para aqui, para os Estados Unidos, né, é a melhor parte. Porque a gente, normalmente, né? Idealiza, né? A gente acha que vai brincar com a Minnie, né? Mas aí foi justamente o contrário. Quando eu cheguei aqui, mais portas fechadas, eu disse não. E aí foi como eu comecei a mergulhar dentro de todo esse processo. Que aí... E aí, a partir daí, então, veio a sua trajetória nessa questão de se entender, né? De captar a sua autoestima e também de como que partiu essa ideia de relacionamento. E de ajudar os outros. Quando eu estudava, eu lembro no meu primeiro período na faculdade, eu sempre gostei muito desses temas de direito, psicologia, psicanálise. Mas era sempre pro outro. Eu trabalhava com direito de família, amava direito de família, amava advogar para mulheres. Mas era sempre pro outro. Na minha arrogância, acreditava que era uma coisa que eu não precisava. Esses conteúdos de autoajuda eram para pessoas que precisavam de ajuda. Estou maravilhosa. Eu te ajudo. Isso. Não preciso. Então, sabe aquele bem soberba, aquele conteúdo que não era para mim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu sempre fui muito próxima de Deus, porque meus pais, meu pai e minha mãe, eles adoeceram. Minha mãe adoeceu quando eu tinha 5 anos, foi desenganada, o médico deu poucos meses de vida. Meu pai, quando eu tinha 9 anos, teve câncer com metástase, o médico deu 3 meses de vida. Graças a Deus, minha mãe continua viva. Meu pai, graças a Deus, Deus levou já assim, já com muitos anos de vida. Mas essa alternância de meu pai ou minha mãe vai morrer me fez com que eu desenvolvesse um relacionamento com Deus, que foi muito bom e me fez amadurecer. E tem um olhar para a vida muito mais profundo. Mas quando eu me vi nessa meio de tantas perdas e tantas dores e doente, talvez doente, né? Porque depois eu descobri, graças a Deus, né, que o cisto nasceu comigo, então eu não ia ficar nem cega, nem tetraplégica, nem ia morrer por conta disso. Mas quando eu vim para cá, eu vim com muitos porquês e muitas lacunas. E aí eu comecei a colocar Deus como prioridade mesmo. Assim, ele saiu de ser uma coisa importante para ser o primeiro lugar na minha vida. E eu comecei, porque hoje quando eu falo em autoestima e relacionamento, para mim, para minha concepção, para minha vida e para as minhas alunas também, é cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então eu comecei cuidando do espírito. Então todos os dias eu fazia aquela trajetória de Marlborough até Boston, longe pra caramba, no engarrafamento cedo. Então era 1h30 e comecei ouvindo e a fé vem pelo ouvir. E aí depois de me abastecer espiritualmente, veio porque quando você está naquela posição de vitimista, de vítima, eu acho que qual é o grande problema do ser humano? O que é amadurecimento? É você parar de procurar culpado e procurar resposta, procurar solução. Para mim isso é maturidade. Né? Sim. Yeah. E eu estava naquela situação de vítima, de meu Deus do céu, por que comigo? E eu não achava que eu era culpada, eu não achava que eu atraía aquele tipo de relacionamento. Eu achava que a culpa era dos outros.